Ele está de volta, Elivaldo Olá, Aline. Barbosa. Tudo bem? Bom dia para você que nos acompanha. Estava com saudade. Um pouquinho? Mais ou menos. Vamos lá, Elivaldo, vamos trazer aqui informações sobre um assunto importante para quem é empresário, quem empreende, quem quer investir na região sul do Piauí, mas está tendo dificuldade por conta da energia elétrica. Pois então, Aline, há muito tempo a gente já percebe que há investimentos programados para o sul do estado, naquele eixo Ribeiro Gonçalves, Baixa Grande do Ribeiro e Uruçuí. Inclusive, há um frigorífico, um grande frigorífico em fase de implantação e um polo empresarial voltado à avicultura, inclusive de projeção nacional. Só que esses empreendimentos estão ficando no meio do caminho em razão de um fator, o fator energia. O governo do estado ele entra nessa situação até porque há o interesse de começar a se verticalizar a produção nos cerrados. Soja, milho e algodão, principalmente, precisam deixar, além de ser matéria básica, commodity, apenas para exportação. Não que a exportação não seja importante, mas é preciso agregar valor a essa produção, a ampliar a base de beneficiamento, de geração de emprego e renda e divisas para o Estado. Então, o governo enviou para a Assembleia, foi lida ontem essa mensagem, que será transformada em projeto de lei, que prevê uma subvenção para a Equatorial, a concessionária de energia elétrica, no valor em torno de 80 milhões de reais. Haverá aportes do governo e da própria empresa, para viabilizar os linhões, subestações, entre esses três municípios, Ribeiro Gonçalves, Baixa Grande do Ribeiro e Uruçuí, para viabilizar esses empreendimentos. Há um outro que é de uma indústria de etanol de milho já programada com financiamento do Banco do Nordeste e que há recursos próprios para a dotação de um sistema próprio de geração de energia, porque precisa de energia. Então, pensar em desenvolvimento desprezando esse fator energia fica pelo caminho. Então, é muito importante que esse projeto ele tenha uma acolhida que deve ter lá na Assembleia Legislativa, mas que, sobretudo, ele se transforme em realidade para que a região deixe de ser apenas um potencial para ser, de fato, um fator de desenvolvimento econômico, não só para a região sul do Piauí, para os Cerrados, mas com repercussão para todo o estado e até para boa parte da região Nordeste, envolvendo principalmente estados como o Piauí, o Maranhão e até de outras regiões como o Centro-Oeste, envolvendo Tocantins. Então, você tem aí cadeias produtivas de milho, soja, algodão, agregado a indústrias, frigoríficos e essa cadeia produtiva de indústrias voltadas para a avicultura, abate de aves em escala industrial, em grande escala. Uma região extremamente produtiva, que é o sul, a região sul, sudeste do estado, mas que ainda precisa de alguns investimentos para alavancar mais negócios, né? É verdade, já tem uma base feita, ninguém pode dizer que a região está às escuras. Não, existe já uma estrutura adequada de estradas, por exemplo, estradas estaduais e federais, uma boa malha já em processo avançado de transferência, de concessões para a iniciativa privada ou de investimentos públicos que dão aí condições avançadas já de trafegabilidade, de caminhões, de transporte, enfim. Há também uma base energética, agora falta esse suporte, e sem o qual a região fica parada, estagnada do jeito que está, ou seja, produzindo grãos em grande quantidade, porém com pouco abastecimento. Você sabe que você passa ali, já conhece bem, a Bunge, por exemplo, a indústria que fica ali em Uruçuí. Há quanto tempo ela só esmaga e manda para outros estados para transformar em margarina e inúmeros produtos oriundos da soja. Então é preciso que haja uma industrialização na região para exatamente agregar a produção de grãos em larga escala, a industrialização, agregação de valor àquela produção, geração de emprego e renda para a região e benefícios para o Piauí. Bom, vamos falar sobre um outro assunto, uma proposta de mudança na LDO da União, Lei de Diretrizes Orçamentárias da União. Pois é, eu recebi ontem da assessoria do relator, ou do presidente, melhor dizendo, da Comissão Mista do Orçamento da União, o deputado Júlio Arcoverde, uma proposta que foi sugerida, inclusive, pelo senador Ciro Nogueira, que é de vincular a proposta para ser incluída na LDO 2025. Lei de Diretrizes Orçamentárias, vincular as emendas parlamentares à origem dos parlamentares. Ou seja, eu, sendo deputado do Piauí, fico com restrições em indicar emendas para outros estados,
Não que isso não possa acontecer em casos excepcionais, como recentemente aconteceu com o Rio Grande do Sul, onde houve uma solidariedade nacional para o enfrentamento àquela catástrofe climática que aconteceu lá e ainda tem consequências gravíssimas. Mas é uma emenda que vai para o debate agora. Eu conversei ontem com o deputado Júlio Arcoverde, ele informou que foi apresentada na comissão, mas vai merecer agora uma discussão aprofundada envolvendo toda a comissão, Câmara e Senado, Aline, para que essa situação seja amadurecida. É possível que não seja assim radicalizada, mas que haja um certo critério para que o deputado de um estado possa indicar emendas para outros estados. Exista um critério que amarre melhor essas emendas parlamentares ao orçamento da União, ao estado de origem daquele parlamentar. O deputado Júlio Arcoverde não deu mais detalhes, porque ele foi para o Maracanã à noite, ver lá aquela emocionante decisão que empurrou o Fluminense dele, o time do coração dele, para as quartas de final da Libertadores, nos pênaltis, né? Então ele estava hoje lá, já percebi, comemorando ajoelhado lá no Maracanã a vitória do Fluminense. Um clássico. Bom, agora mudanças também, né? Propostas de mudanças e naquela discussão das emendas de orçamento. Então, Aline, aquela crise que ainda perdura, né? Tudo começou com a decisão do ministro Flávio Dino, que suspendeu as emendas especiais, as chamadas emendas PIX, dos parlamentares para os municípios, exigindo a vinculação dessas emendas a critérios de rastreabilidade, transparência, ou seja, dar um detalhamento maior, amarrar mais. Isso acabou gerando um impasse envolvendo instituições como o Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal, o próprio governo, o Poder Executivo, a Procuradoria-Geral da República entrou também nesse debate e ontem o presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, ministro, convocou uma reunião com presenças de representantes de todos esses entes. E um acordo, depois de quase 4 horas de reunião, acabou sendo formatado. As emendas serão liberadas, continuarão as PIX, ou as especiais, as individuais dos parlamentares, as de bancada e as de comissão. Agora, com critérios voltados para transparência, rastreabilidade e vínculo com algum projeto. Ou seja, é um freio de arrumação mesmo, viu, Aline, nessa situação. Porque o orçamento da União, há muito tempo que não é orçamento da União coisa nenhuma. É o orçamento do parlamentar ou de um interesse localizado. As frentes mudaram, as frentes de comando desse orçamento mudaram já tem um tempo. Antigamente, o parlamento, os deputados aqui iam em busca do Planalto, né? Em busca do governo federal para conseguir essas verbas. Agora tem que ser o contrário. É verdade, isso já aconteceu. O executivo mandava no orçamento, isso traduzindo o que você falou aí, Aline, essa sua análise, o executivo mandava no orçamento. Aí o jogo virou. De repente, o Congresso é quem manda no orçamento, é quem define, é o deputado, é o senador que indica, é algo totalmente descasado da realidade nacional. Não tem governo de Estado, não tem união no mundo que consiga minimamente estabelecer um plano de investimento vinculado ao orçamento da União, elaborado no Congresso Nacional. Então, foi para arrumar a casa, dar um certo sentido ao orçamento da União, recursos tão especiais, são recursos dos contribuintes que chegam lá para ser organizado e destinado. Agora, claro que o papel do Congresso é fundamental, porque ali está, eu diria assim, a representação mais legítima da sociedade em relação a deputados e senadores. O Executivo, porque também sai emana da população e precisa de um planejamento que necessita dessa integração com o orçamento. Então, o que se espera? É que, mantendo essa estrutura que está, haja esse acordo e o orçamento possa ser, de fato, do país, da União, e não de interesses corporativos, ora do Congresso, ora do Poder Executivo, e acaba dificultando todo e qualquer planejamento para aplicar recursos tão especiais, tão importantes para a nação. Aline? Vamos lá, daqui a pouquinho tem mais. A gente vai falar sobre eleições ainda hoje aqui no Notícia da Manhã. Vamos sim. A campanha agora já está nas ruas, começou para valer. Daqui a pouco teremos informações de agendas de pré-candidato. Tem candidato a vice voltando à Assembleia Legislativa, reassumindo o mandato de deputado federal. Tem candidato que pediu um tempo na campanha com problema de saúde nos olhos. E tem também o dia a dia de propostas dos candidatos que já estão em busca do voto dos teresinenses aqui no caso específico da eleição da capital, como também de todo o estado. Aline.